Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno da terceira série de Filosofia do Ensino Médio, mais uma adaptação da aula do Centro de Mídias, tá bom? Tem que fazer? Tem que fazer CMSP, tem que fazer o CMSP, não se esqueça, tá? As atividades do Centro de Mídias. Tem atividade também nessa aula? Tem atividade também nessa aula. É a primeira atividade do segundo bimestre, aqui com o professor Regis. Como surgiu o Estado? Gente, adoro essa aula. Os contratualistas, o contrato social. Questionar o papel social do Estado e das leis. Professor, o que é um contrato? É isso que você quer saber? O que é um contrato social? Imagine um contrato, né? Você tem um contrato e você vai assinar um acordo. O contrato garante este acordo. Qual acordo? O acordo que foi estabelecido no contrato. Né? Você comprou um carro, não terminou de pagar ainda, mas ele é seu. Por quê? Porque tem um contrato dizendo que você tem que pagar e que você está pagando e que você está garantindo ali. Por quê? Porque o contrato. Se não tivesse o contrato, já pensou se nada tivesse contrato, nada? Então, por exemplo, como que você iria garantir que aquilo continuasse sendo seu? Ah, eu comprei um carro, mas não tem contrato, não tem, né? Então alguém toma o seu carro, né? Como que você então, o contrato social, né? O casamento também é um contrato, né? Parece que você tem que garantir que aquilo seja seu. Será que não é essa a ideia, né? Pense bem, né? O contrato social, tá bom? Porque, gente, tem casamento onde o contrato, quando você vai casar, geralmente eles perguntam se é com comunhão de bem, né? Se você vai compartilhar esses bens ou não, né? Ou é comunhão parcial de bem, né? Ou é comunhão total de bem. Por quê? Porque vai estar inserido no contrato. E se alguém quebrar esse contrato, geralmente ele paga por uma cláusula que está lá, né? Geralmente quando essas pessoas que têm muito dinheiro, né? Vários atores aí casam com contratos, né? Porque se alguém quebrar o contrato, ele tem. É igual jogador de futebol, né? Tem um contrato, ele quebra o contrato, o clube tem que pagar aquela diferença para adquirir aquele jogador. Por quê? Porque existe um contrato, algo que garante. Você começa a perceber que tem uma ligação entre o contrato, a propriedade privada, o liberalismo, o capitalismo, né? Sem esse contrato, parece que não seria viável, né? As coisas ali no capitalismo, né? Como que eu vou garantir que algo seja de alguém, né? E a gente vai entender isso agora. Política, esse conceito sempre foi o mesmo, né? A ideia de política sempre foi a mesma, gente. Vamos pensar em Aristóteles, né? Aristóteles, para o Aristóteles, nós somos seres sociais, seres políticos, porque a política está associada à ideia de polis, cidade, estado grega. A política acontece na cidade, né? No convívio social. O que nós estamos fazendo aqui é considerado pelo Aristóteles esse processo de interação como política, né? Maquiavel, as coisas mudam, né? Porque agora Maquiavel, a partir de Maquiavel, política está relacionado com a ideia de poder, né? De poder mesmo, né? Mudou a ética ali, né? A virtude, né? Agora é o poder, né? Estado de natureza primitivo, posição inicial. Quando a gente fala nessa posição, utilitaristas, né, que vem falando dessa posição natural, quando se fala ali da igualdade, né? Então, como equidade, que a gente também vai ver isso, mas o estado de natureza, né? Vamos pensar naquele primeiro homem, no estado e na posição inicial, né? Ele vivia ali todo em grupo, né? Parece que tudo era de todos, não tinha um contrato assinado garantindo que isso era meu e que isso era seu, né? Então, nesse estado, né, ele vivia dessa forma. E a ideia de Estado, ela já traz uma ideia de um conjunto organizado, né? Tem alguns que vão colocar como organização jurídica coercitiva, né? A gente vai ver isso no Hobbes, né? Ele tem um poder sobre o indivíduo, né? O Estado. Mas o Estado, o que é o Estado?
É a passagem do estado de natureza para o estado civil, o contrato social. E para entender o contrato social, vou trazer aqui três grandes filósofos e agora vamos estudá-los para entender este conceito. Thomas Hobbes. Professor, você colocou só Hobbes. Então, é que ele é conhecido por Hobbes. Né? Quando você ouve alguém falando, ele vai falar o Hobbes, o Rousseau, o Locke. Né? Muitos não falam John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Né? Eles pegam ali esse nome que o tornou mais conhecido. Então, vamos no Hobbes. O homem é lobo do homem. Se deixar, todos se consomem, né? Ele está querendo dizer o quê? O homem é ruim por natureza. Se você deixar, um devora o outro. É a lei do mais forte. Vence o mais forte. Oh, legal, professor, sou fortão, né? Então, mas parece que sempre surge um mais forte, né? Enquanto você é o mais forte, parece que é legal, né? O problema é quando você deixa de ser o mais forte. Você acha que seria viável viver assim? Seria bom viver desta forma? Né, sobre a lei do mais forte, o mais forte, né, decide, cuidado, né? Então vamos lá. O homem é lobo do homem. Você vai ver que eles estão ali num período entre o Renascimento e o Iluminismo, né? Esses filósofos, por isso são os contratualistas. A lei do mais forte. Para o Hobbes, a única maneira de controlar esse sujeito, né, ruim por natureza, é o poder soberano, o Leviatã, a mão pesada que paira sobre a nossa cabeça. É o Estado. Então, por quê? Quando a coisa complica, a mão desce e depois ela sobe e ela desce quando complica, né? O Estado teria este poder para o Hobbes. Então, você entendeu o porquê do Estado, né? Para o Hobbes. Eu preciso do Estado, por quê? Porque se o homem é lobo do homem, se deixar todos se devoram, eu preciso de uma lei para que esses consigam viver em harmonia. Eu trouxe aqui um exemplo, as aventuras de Pi. Você vai ver que nas aventuras de Pi é uma luta entre o instinto e a razão, né? E o mais forte, você vê que o mais forte vai, né, vencendo, né? E que um vai devorando o outro mesmo ali, né? Até que você começa a perceber que essa criação da lei, né, uma regra estabelecida, ok? Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o bom selvagem. Hobbes é um filósofo inglês, Rousseau é um filósofo suíço, né? Rousseau pensa diferente. Para o Rousseau é o bom selvagem. O homem é bom por natureza, tá bom? Ele é bom por natureza. Tá bom, professor. Se o homem é bom, por que eu preciso agora do contrato? É porque ele ficou ruim. Professor, ele ficou ruim? Sim, ele ficou ruim. Como ele ficou ruim? Né? Vamos lá, pegar o pensamento do Hobbes para você tentar entender agora. Alguém cercou um pedaço de terra. Ele também fala do homem da natureza, desse homem que está na posição inicial, né? Que é o primitivo, ele vem trazendo essa questão. Então ele vai dizer o seguinte: estava todo mundo de boa, tudo de todos. Aí alguém cercou um pedaço de terra, mas não foi qualquer pedaço de terra, gente. Foi o melhor pedaço de terra. E falou que era dele. E agora? Coisa complicou. Porque agora surgiu a propriedade privada, o meu e o seu. E agora, como lidar com o meu e o seu? Como garantir, lembra? Que aquilo que é seu seja seu, porque se alguém entrar lá, você mata, né? Mas não pode. Então, tem que ter o quê? Um contrato social, tá bom? Aí surge de novo o contrato social. Então, para o Rousseau, a propriedade privada é a culpada por tudo isso, né? O homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Para o Hobbes, essa passagem do estado natureza para o estado civil, né? Por quê? Porque ele foi corrompido. Corrompido quando? Quando alguém cercou um pedaço de terra. E o pior, gente, não é quem cercou o pedaço de terra. O pior não é quem cercou o pedaço de terra. O pior é os que acreditaram que aquela terra era dele, né? Esse é o pensamento do Rousseau. Vamos para o John Locke. John Locke é um contratualista também. O John Locke é inglês.
O John Locke dá as bases do liberalismo, né? A ideia liberal. O John Locke ele vai dizer: o homem não é nem bom e nem mal. Nem bom nem mal. Como assim, professor? Não é bom nem mal. Ele tranquilão ali, de boa. Só não pise no calo dele. Pisou no calo dele e a coisa complica. Aí ele fica ruim, né? Então ele está dizendo o seguinte: ele está falando aqui, gente, preste atenção, é sobre a propriedade privada. É, ele é bom, cara. Se você não entrar no terreno dele, se você não pegar o carro dele, se você não encostar. Então ele é bom, né? Você observa isso dentro da nossa sociedade, né? Tem gente que é excelente, até você encostar no carro dele. E encostou no carro dele, já era. Ele vai virar um homem de John Locke. Né? O John Locke vem trazendo essa ideia. É perceptível na série Lost. Lá no Lost tem um personagem, né? O que é carequinha lá, ele é o John Locke, né? Você percebe que quando eles estão de boa, são amigos, caíram lá do avião, tranquilos, se conhecem, mas a coisa começa a ficar complicada quando começa a surgir a propriedade, né? A propriedade física, a propriedade intelectual, a propriedade até a outra pessoa. Então você percebe lá o John Locke, quando ele cai, não tem muitas mulheres, tem mais homens do que mulheres. Então tem um que começa a namorar uma das mulheres que está lá, e o outro também quer namorar essa mulher que está lá, e agora complicou, hein? Aí o John Locke encontra uma arma, né? E agora o John Locke tem o contrato, ele tem o controle, né? Ele vai estabelecer um contrato. Ó, com quem ela quer ficar? E com ele, então, ninguém mexe com eles, né? Ele estabelece umas leis, porque quando eles caíram na selva, cadê a lei? Né? Não tem ninguém para condená-los, né? Ali era a lei do mais forte, né? Que volta depois, porque o John Locke, ao encontrar uma arma agora, ele é o mais forte, né? Então você vai entendendo muito bem essa necessidade. Então, para o John Locke, você precisa, né, de um Estado. Por quê? Porque, ó, alguém vai tentar pegar o que não é dele e aí eu preciso do Estado para garantir. Então a gente começa a perceber, gente, que o Estado, ele tenta garantir para a gente, é um contrato, né? Ele deve garantir para a gente essa harmonia. Por quê? É porque eu estou pagando por isso. Como que eu estou pagando por isso? Os impostos, né? Eu pago os impostos e ele me devolve. Então você já viu que nada é de graça, porque ele me devolve através do quê? Segurança, educação, saúde, ou deveria devolver, né? Tá bom? Então, aqui o contrato social é sociedade governada por um Estado que cria leis, né? Isso é o contrato social. E aqui tem uma atividade. Qual é a atividade? A atividade é simples. Agora eu quero que você diga para mim como é o homem em Maquiavel. O homem no Hobbes, ele é ruim, por natureza, né? O homem é lobo do homem, se deixar um devora o outro. Rousseau. Então, para o Hobbes, é só um poder soberano, o Leviatã. Leviatã, gente, ele relata uma ideia de um monstro mesmo, né, que vem lá no Antigo Testamento, né, a mão pesada, é um monstro, né? O Estado é um monstro, mas ele organiza, né? Rousseau, o bom selvagem, esse homem é bom, ele precisa do Estado, mas ele não precisa de um governo soberano. Ali é um governo mais democrático, governado por todo mundo, né? E o Locke, com as ideias liberalistas, então ele vai dizer, não, precisa de alguns no governo, né? Não precisa de todos, mas também não deve ser de um só, né? Mas o governo de alguns que governem para o povo, tá bom? É, Locke, Rousseau e Thomas Hobbes. E a sua missão, qual é a sua missão? É colocar para mim como é o homem Maquiavel. Coloca lá na internet que aparece. O Maquiavel também tem uma ideia do homem, como é o homem para o Maquiavel, né? Tanto que eu vou colocar aqui um pensamento que vem, né, trabalhado aí pelo Maquiavel, é melhor ser temido do que ser amado. Não, não é amado professor, não, gente. É melhor ser temido do que ser amado, amado mesmo, né? É melhor ser temido do que ser amado. Eu uso esse exemplo muitas vezes quando eu falo com um aluno naquela situação assim.
Sabe o professor muito bonzinho, aquele que ninguém teme, e todo mundo pisa na cabeça dele. O cara é bonzinho, o cara é, mas eles pisam, eles não, né? Aquele que é temido entrou na sala porque todo mundo quer silêncio, abre o caderno, porque é temido, né? Pense desta forma em relação ao Maquiavel, e aí você já vai entendendo como é esse homem em Maquiavel. Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado. Adoro falar sobre o contrato social, principalmente sobre Jean-Jacques Rousseau. Né? Eu tenho uma visão, assim, gosto muito do pensamento do Rousseau, de que esse homem é bom por natureza, mas ele foi corrompido em algum momento. Em algum momento, ele se corrompeu. Lembra o processo de construção? Se é construído, também pode ser desconstruído. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal do professor, acione o sininho. Se você acionar o sininho, fica tão fácil, você vai receber o vídeo direto, você olha, é do terceiro ano, você assiste, manda atividade pelo professor, pelo Clésio, não quer mandar pelo Clésio, comente o vídeo, fala um pouquinho o que você achou do Hobbes, o que você achou do Rousseau, o que você achou do John Locke. Ô, professor, eu assisti Lost, eu acho que mesmo que fala, assisti as aventuras de Pi, né? Então coloca ali. Professor, acho que tem um vídeo que se encaixa aí no pensamento do Jean-Jacques Rousseau. É esse comentário que eu quero. Vamos criar essa interatividade, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Se inscreva aqui no canal do professor Regis Oliver.